Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus abençoe esta madrugada. Agora são 0h, meia-noite. É a hora de Deus falar contigo. É a hora de Deus te abençoar. É a hora de Deus abrir portas na sua vida. Essa é a hora de Deus te fortalecer. Saiba de uma coisa. Eu estou aqui como profeta de Deus para profetizar na sua vida tudo quanto Deus mandar. É por isso que aqui eu não falo de religião. Eu falo da palavra de Deus, do amor de Deus, da salvação, da transformação. E você não está aqui por acaso, não é coincidência. Foi Deus que tocou no seu coração para me ouvir. E Deus vai falar com você. Olha o que Deus manda te dizer. Você precisa viver o sobrenatural de Deus. Olha, hoje você precisa entender que você precisa estar mais perto de Deus, ter mais intimidade com Deus, viver mais para Deus, amar mais a Deus, como está escrito na Bíblia. Amará o Senhor teu Deus, é o primeiro mandamento, de toda a tua alma e de todo o teu coração. Quando você passa a buscar a Deus em primeiro lugar, como Jesus disse, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando você dá prioridade às coisas de Deus, ao reino de Deus, você começa a viver o sobrenatural de Deus. E a revelação que Deus está me dando é que você vai viver, vai sentir e vai andar no sobrenatural de Deus. O que é o sobrenatural de Deus? Lembra dos 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram lançados dentro da fornalha ardente de fogo? Que os homens que foram lançar aqueles 3 jovens, somente de se aproximar, eles foram mortos. Mas os 3 moços caíram dentro da fornalha de fogo. Só que nem um fio do cabelo deles, nem cheiro de fumaça eles ficaram. E quando o rei olhou, ele começou a dizer: não foram 3 que jogamos na fornalha? Pois bem, eu estou vendo 4. E o 4 é o Filho do Deus vivo. Isto é, viver o sobrenatural de Deus. Jesus entrou com eles dentro da fornalha e passeava com eles no meio das chamas de fogo, e nada aconteceu. A história mostra que João, o evangelista, foi lançado em um tacho de óleo fervente e não queimou a sua pele e não danificou um fio do cabelo dos seus braços. Nada aquele azeite fervente pôde destruir, não conseguiu destruir João Evangelista. Isto é viver o sobrenatural de Deus. Lembra também do profeta Elias, que estava debaixo de uma árvore cansado e querendo desistir da vida, e Deus enviou um anjo que lhe trouxe um pão quentinho da padaria de Deus, da padaria do céu, uma botija de água tirada do rio da água da vida lá diretamente do céu. E ele comeu e bebeu, e com a força de uma simples refeição, mas enviada por Deus e entregue pelos anjos, ele andou 40 dias e 40 noites somente com uma refeição do sobrenatural de Deus. Meu Pai, eu estou aqui impactado, queridos. Meu Senhor da glória. Ore plecia nuiandecou plefonda labachúria. Renigue andelívia soblefai.
Deus manda lhe dizer que você também vai viver o sobrenatural de Deus. Vai começar a acontecer coisas na sua vida, e coisas abençoadas, coisas gloriosas. Você vai começar a ser exaltado e honrado, e tudo isso é você vivendo o sobrenatural de Deus. Lembra do profeta Daniel? Foi lançado na cova dos leões, os leões famintos, mas tiveram que jejuar, porque tinha profeta na cova. Deus mandou um anjo e fechou a boca dos leões. É isso, viver o sobrenatural de Deus. Escreva aí nos comentários, escreva essa frase profética: eu vou viver o sobrenatural de Deus. Minha filha Natália, com 5 anos de idade, foi contaminada por meningite bacteriana. Sabemos que quem é atingido por essa doença ou morre ou fica vegetando, se não morrer. Mas naquela noite, Jesus foi no quarto dela e fez um milagre. Porque quando eu cheguei no quarto da menina, ela já não estava mais lá. As enfermeiras estavam tirando todos os equipamentos do quarto, pois era um quarto de isolamento para que o vírus não se espalhasse. Quando eu perguntei sobre a Natália, a enfermeira disse: olha, pastor, veio aqui uma junta de médico e estavam sem entender nada. Os últimos exames mostravam que a sua filha não tinha mais nada. E eu fui para o outro quarto que ela estava, fora do isolamento. Eu olhei lá, ela já estava comendo, alegre. E a minha esposa olhou para mim e disse: Jesus esteve aqui e curou a nossa filha. Isso é viver o sobrenatural de Deus. Meu filho Kennedy, os médicos disseram que ele ficaria cego e não tinha mais jeito. E eu fui em tudo que era hospitais, Unicamp de Campinas, Clínica Alfredo Trojan, da Avenida Paulista, São Paulo, Hospital dos Olhos, Sorocaba, e nada. Todos eles disseram: o olho dele vai atrofiar, fechar e ficará cego em uma noite. Eu fui arrebatado em espírito. Na vigília que eu estava, os anjos de Deus me levaram até a minha casa, isso eram umas 2 horas da manhã. E quando eu cheguei lá, eu olhei e não encontrei o teto da casa, estava no quarto dos meus filhos, porque o mundo espiritual é complexo. Não queira entender Deus. Deus não é para ser entendido. Deus é para você crer, é para ser crido, e ponto final. Por isso, não se preocupe em ficar querendo entender Deus. Você nunca vai conseguir, porque no dia que você entender Deus, Ele deixa de ser Deus. Ele é Deus, não é para ser entendido. Por isso que tem muita gente, cientista, quebrando a cabeça, querendo entender o mundo espiritual, se eles não conseguem entender direito nem o mundo físico. O mundo espiritual não é para ser entendido. Você precisa acreditar. E aqueles 2 anjos com bandejas, com bisturi, fizeram a cirurgia no olho do meu filho e trocaram o olho dele, trocaram os olhos dele. Naquela noite, eu estava vivendo o sobrenatural de Deus. E depois do milagre, o Senhor Jesus me transportou de volta para a igreja, pois eu estava numa vigília. Você também vai viver o sobrenatural de Deus, como tantos homens da Bíblia viveram. Deus quer realizar o sobrenatural na sua vida. Eu orei por um homem que ele tinha um braço cheio de parafusos de platina.
Mas de tanto ele fazer fisioterapia, ele não conseguiu voltar ao braço normal. Naquela manhã muito fria, o Senhor disse comigo, manda ele levantar o braço. E ele gritava e dizia, não consigo. Está cheio de parafusos meus braços. O médico fez infelizmente, uma cirurgia péssima e o braço do homem ficou atrofiado. Mas eu continuava insistindo, levanta o teu braço em nome de Jesus. Quando levantou o braço, começou a estralar. E ele começou a dar glória a Deus e glorificar. E corria de um canto para o outro da igreja, dizendo, estou curado, estou curado. Naquela semana ele voltou ao médico e mostrou para o médico que Jesus tinha curado. O médico faz um raio-x. E o médico disse, que Jesus curou você, eu estou vendo, seu braço era atrofiado, está se movendo. Mas aqui no raio-x eu só queria saber, aonde estão os parafusos, a platina que eu coloquei no teu braço, sumiram tudo, não tem mais um parafuso, só carne, osso e sangue. Isto é viver o sobrenatural. Escreva uma frase profética que Deus está me revelando aqui. Escreva aí dizendo, eu quero viver o sobrenatural de Deus na minha vida. Quando você vive o sobrenatural de Deus em sua vida, você começa a viver os milagres. Você começa a vivenciar as manifestações sobrenaturais do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Envie essa mensagem pelo menos para 10 pessoas. Envie, se ela tocou você. Se inscreva aí no meu canal, Pastor Valmir Santos, você que ainda não é inscrito. Clica aí no joinha, no sininho, você não vai pagar nada por isso. E vou estar orando sempre por você, 3 vezes ao dia. Eu quero muito que você participe desta campanha, desse propósito. Agosto não será o mês do desgosto, porque nenhuma maldição, nenhuma praga vai atingir sua casa, nem o seu lar, nem sua família. Esse mês de agosto será agosto de Deus para você, de bênçãos e milagres. Você vai viver o sobrenatural de Deus esse mês de agosto. Faça o propósito, voto de R$31, que são 31 dias no mês de agosto. Acreditando e crendo que esse mês será de prosperidade, de bênção para a sua vida e para a sua família. Já tem pessoas contando testemunho. Já tem pessoas falando de bênçãos depois que fez a sua oferta, o seu propósito, fez o seu depósito. Creia que você também vai contar seu testemunho. Eu quero orar por você. E quando eu começar a orar, anjos de Deus também vão entrar aí dentro da sua casa. E você vai sentir uma presença do sobrenatural de Deus aí. E milagres vão estar acontecendo, porque esse mês será um mês do sobrenatural de Deus na sua vida. De milagres, de bênçãos e vitória. Pai amado e querido. Nesse momento, Senhor, estamos falando contigo. Por isso, meu Pai, nesse momento nós nos acalmamos e tiramos da nossa vida toda ansiedade, preocupação e só queremos falar contigo e ouvir tua voz. Ó Deus, abençoe essas famílias, esses lares, esse casal, os filhos. Meu Pai, derrama as tuas bênçãos, que eles possam viver o teu sobrenatural. Receba milagre na sua vida física, espiritual, ministerial, familiar. Receba milagres aí na tua alma. Receba as bênçãos de Deus na sua vida. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, seja tocado pelo Pai, Filho e Espírito Santo.
Deus te abençoe, queridos. Amanhã às 6 horas eu volto, orando por você e abençoando a sua vida. Fiquem com Deus.